boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje tem bate-papo sobre hipotiroidismo, conversa sobre a importância da atividade física para a saúde e uma entrevista super importante também sobre prevenção ao suicídio. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Conecte-se conosco através das redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube é Hit TV ao vivo e para assistir a programação ao vivo em tempo real é pelo site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, lá no Instagram é @DeniseLuque e no Facebook também, só colocar meu nome você encontra a página de curtir lá, Denise Luque. Para começar o programa de hoje, o bate-papo é sobre hipotiroidismo, uma das disfunções mais prevalentes da tireoide. Nosso convidado é o Dr. Antônio Carlos do Nascimento, médico endocrinologista e metabologista pela USP. Doutor, que alegria ter você aqui novamente. Obrigada por ter vindo. Alegria recíproca. Eu também estou muito feliz de ter voltado. Sempre um papo esclarecedor, uma conversa fácil, e é muito bom quando a gente tem, né? A gente se esforça aqui no Consulta ao Doutor para fazer isso, que é levar a informação, né, médica, de saúde, o mais próximo do público, né? A especialidade está muito ativa, né? Então, vocês estão nas redes sociais, vocês estão em entrevistas, porque os problemas, as patologias e as condições relacionadas à endócrino e à metabologia são muitas. E hoje, falando de tireoide, é bastante frequente, doutor? Quais são as principais disfunções e como eu abri o programa falando, hipotiroidismo é a mais prevalente dentre elas? É de longe a mais prevalente. O mais importante é nós já discernirmos aqui uma situação bem comum. Legal. Que durante muito tempo, também a falta de informação era mais difusa, pensava-se que tireoide era uma doença, quando na verdade a tireoide é um órgão super importante que mantém os hormônios produzidos pela tireoide, mantém a velocidade de todas as nossas reações químicas dentro do padrão, que é o padrão geral, que tem que ser daquela maneira, naquela velocidade. Quando sobra o hormônio, a velocidade ou as velocidades das reações químicas em todo o nosso corpo aumentam, fica muito mais rápido. Quando falta o hormônio da tireoide, a velocidade das reações químicas de todo o nosso corpo, dos milhões de reações químicas do nosso corpo, ficam mais lentas. E é por isso que nós temos essa ideia de que o hipotiroidismo, a pessoa lentifica, e o hipertiroidismo, a superprodução de hormônio da tireoide, o organismo acelera. Agora, de longe, o hipotiroidismo é a patologia mais frequente da tireoide. E ela é originária, ela tem a origem numa doença que nós chamamos de Hashimoto, porque foi quem descobriu isso há décadas atrás, que é uma doença autoimune. O próprio sistema imunológico nosso, o paciente acometido, ele passa a agredir a glândula tireoidiana, que nós chamamos de doença autoimune da tireoide. Se fosse outro órgão, seria doença autoimune de outro órgão. Então, a doença autoimune da tireoide é a principal causa de hipotiroidismo. Ela agride o sistema imunológico de maneira equivocada, passa a agredir a glândula tireoidiana, e a glândula tireoidiana resiste por algum tempo, é muito variável de pessoa para pessoa, mas acaba sucumbindo e faltando o hormônio tireoidiano no organismo, aí sim é deflagrado o hipotiroidismo. Então, o hipotiroidismo, que é a disfunção, a hipofunção da tireoide, a falta de hormônio tireoidiano, na maciça maioria das vezes, é resultante da doença autoimune da tireoide, também conhecida por doença de Hashimoto. Para você ter ideia da frequência dessa doença, a depender do local que está sendo investigado, entre 10% e 15% da população daquela localidade, daquele região. Não importa, país. A mais precisa das pesquisas de prevalência da doença autoimune da tireoide foi feita no Colorado. Foi feita no estado do Colorado, nos Estados Unidos. E encontraram 15,1% da população, aí de 0 a 100, né, de 0 a 120, com doença autoimune da tireoide.
Daqui a pouco a gente fala um pouquinho que pode estar fazendo com que cada vez mais nós tenhamos mais, né? E assim, tem mais um detalhe importante entre tantos, mas esse faz assim, chama bastante atenção. É 5 a 6 vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens. Mais a doença autoimune da tireoide. Conta das meninas. Exatamente. Que é um processo que a médio e longo prazo vai destruindo a função tireoidiana. Nós sabemos que uma vez que você tem a doença autoimune da tireoide, a probabilidade de você evoluir durante a vida para hipotireoidismo é de pelo menos 90%. Então é uma coisa que vai progredindo. É importante fazer o diagnóstico do Hashimoto, porque a progressão, a consequência dessa doença é o hipotireoidismo. É o hipo, mas assim, de regra, quando você tem o diagnóstico da doença de Hashimoto, 60% a 80% já está expressando algum déficit. Tá bom. Isso é bem interessante. O diagnóstico do Hashimoto, ele é diretamente ligado à presença de autoanticorpos contra a tireoide. Então, existe lá o anticorpo antitiroperoxidase e o anticorpo antitiroglobulina. São 2 estruturas pertencentes à tireoide, às células tireoidianas. A presença desses anticorpos, desses autoanticorpos, né, o anticorpo criado pelo nosso sistema imunológico para agredir a nossa glândula tireoidiana, ela já garante que a probabilidade de você evoluir com hipotireoidismo é de 90%. Nem sempre você vê o Hashimoto já com o hipotireoidismo. Eu falei mais ou menos entre 60% e 80% das vezes. Mas já vai obrigar o médico a, pelo menos periodicamente, que seja a cada 6 meses ou 1 ano, estar investigando se essa tireoide está suportando essa agressão do sistema autoimune. E a gente está vendo as imagens, a tireoide parece uma borboleta, né? Exatamente, ela pesa ali entre 10 e 16 gramas, parece uma borboleta, ela está na parte frontal do pescoço. E é muito comum, assim como é feito o autoexame para mama, é fácil você fazer o autoexame da tireoide leigo mesmo? também. O leigo, Tem que engolir, é isso? Ele tem que engolir e vai notar uma borrachinha ali, né? Seria mais fácil, evidentemente, alguém explicando, tutelando esse exame. Mas eu digo isso por quê? Porque o hipotireoidismo, nós acabamos de dizer que é resultante, na maciça maioria das vezes, da doença autoimune da tireoide. A tireoide também apresenta outras patologias, entre elas o tal nódulo de tireoide, que é o carocinho ou carocinhos, nódulo ou nódulos da tireoide, muito mais frequente à medida que a idade avança, tanto é que no sexagenário, já posso falar de mim mesmo, a partir disso, perto de 60% dos pacientes de qualquer sexo apresentam alguma nodulação de tireoide. Então, assim, a probabilidade de ter a nodulação é muito grande, mas a probabilidade de ser maligno é muito pequena. Mas do joio para o trigo aí, precisamos do médico. Perfeito. É difícil fazer diagnóstico de hipo? Espera-se muitos sintomas, porque a gente vai falar dos sintomas, né? Então, o que a pessoa apresenta ali, por que ela busca, às vezes, o médico por conta disso. Mas é comum pedir exames, os exames de rotina, de sangue, o check-up, envolve esses marcadores da tireoide? Sim, desde dos anos 1990, o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, ele faz parte da pesquisa clínica basal do clínico, na unidade básica de saúde, do médico no consultório dele, é rotina já. E o TSH, ele é o que nós chamamos de padrão ouro, gold standard, porque o TSH ele é inversamente proporcional aos níveis de hormônio da tireoide. Meio complicado de falar assim, mas fácil de entender. Quanto mais alto estiver o TSH, mais está faltando hormônio da tireoide. Então você tem ali entre 0,5 e 4,5, que é o normal para o TSH. E você passa a ter 4,6, 4,7, 4,8, independentemente de você ter visto os autoanticorpos contra a tireoide no teu exame, você já passa a suspeitar que esse paciente está evoluindo com hipotireoidismo. Bandeira vermelha. E a pesquisa dos autoanticorpos, em tese, muita gente já sai pedindo tudo, né? Mas, em tese, ela passa a ser obrigatória quando você tem esse TSH já na linha de cima.
Então, vou repetir, o TSH quanto mais alto, mais denuncia que está faltando hormônio da tireoide. Apesar dele não ser o hormônio da tireoide, ele é o exame ou o hormônio mais importante para nós dosarmos, para termos o diagnóstico do hipotireoidismo ou mesmo o controle do hipotireoidismo, uma vez que tenha iniciado o tratamento. E T3 e T4? O T3 e o T4 não tem importância. E aí, infelizmente, é algo que tem que ser bastante ainda... esclarecido, né? Por quê? A presença do T3, o T3 menos ainda, ele tem importância fisiológica, mas no diagnóstico não. O TSH, como eu disse, é o gold standard. Está faltando hormônio da tireoide, a nossa hipófise faz mais TSH para estimular aquela tireoide, a turma chama de preguiçosa, ela até quer trabalhar, mas está sendo agredida. Esse TSH, ele tem muito mais importância do que o T4 livre, porque o T3 e o T4 nenhuma importância. Agora o T4 livre, que nós sabemos que é o hormônio de ação, ele vai entrar para dentro da célula, dentro da célula ele é transformado em T3 livre, mas isso é outra história. O T4 livre, em 90% das vezes, está absolutamente normal e o TSH já está tocado para cima. Então não tem sentido eu investigar o hipotireoidismo buscando o T4 livre. Né? Então, de regra, a gente pede o TSH. O T4 livre tem muita importância quando eu suspeito do hipertireoidismo, aí é outra história. Aí o TSH está baixo. Aí o TSH está baixo. Agora, tem uma outra situação, claro, a maciça maioria das vezes o hipotireoidismo é resultante da doença autoimune da tireoide. Ok, mas se eu arrancar a tireoide, fiz uma cirurgia, extirpei a tireoide, a pessoa vai ter hipotireoidismo também, não é? Ela nasceu sem a tireoide, nós temos o hipotireoidismo congênito, aí a importância do teste do pezinho. Tem um defeito de produção de hormônio que nasceu, a tal da dishormonogênese, nasceu com a criança, é congênito, quer dizer, está dentro da situação do genótipo dela. Vai faltar hormônio, é hipotireoidismo também. O que eu estou dizendo é que o hipotireoidismo, na maciça maioria das vezes, é resultante da doença autoimune da tireoide, mas tem outras possibilidades. Nós chamamos quando é a tireoide que está falhando, não importa o caminho, se alguém tirou, se ela veio com defeito, ou se é a doença autoimune da tireoide, quando falta hormônio da tireoide, por falha da tireoide, é hipotireoidismo primário. Mas existe uma outra possibilidade, e aí é do escopo do médico, do clínico, do especialista, na maior parte das vezes. Se faltar o tal do TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, por um tumor lá no local que faz o TSH, tem uma situação que nós chamamos de síndrome da célula vazia, que, bom, existe a possibilidade de ter o hipotireoidismo secundário, quer dizer, a tireoide está perfeita, mas não tem que estimule... Uma outra causa. É uma outra causa. Ali e isso é a sensibilidade do médico, mas em 95% das vezes o hipotireoidismo é primário. Então, assim, o TSH resolve o diagnóstico da quase totalidade do hipotireoidismo e resolve também a reposição, a avaliação da abordagem de como está sendo feita a reposição hormonal. E para isso que você falou, exame de sangue. Exame de sangue. E ultrassom da tireoide, que aí tem sempre uma coisa com Doppler colorido. Isso. Qual a importância desse exame? O ultrassom é super importante, é um exame em tese barato, é um exame que nós temos em toda a rede pública. Não invasivo. Não invasivo. Ele nos importa muito para a avaliação da possível nodulação tireoidiana. Tá. E tem importância, eu não tenho nada na tireoide que seja nodular, eu não estou preocupado com isso. Eu sei que esse paciente tem hipotireoidismo. O que eu posso fazer com o ultrassom? Ou o que eu vou ver no ultrassom seria a melhor afirmação. Nós vemos o que nós chamamos de heterogeneidade da tireoide. Ela fica arquitetonicamente comprometida. Então, às vezes, o paciente nem fez exame de sangue ainda e o ginecologista, exame geral, está avaliando a gestação, pede o ultrassom de tireoide, paciente que nunca teve nenhuma queixa, nem encontrou nada no exame do tal do TSH, que eu falei para você, e ele vê que o ultrassonografista escreve tireoide heterogênea. Quer dizer, arquitetonicamente ela está se apresentando heterogênea. Isso faz suspeitar fortemente de doença autoimune da tireoide.
É uma bagunça, como se fosse uma televisão branca e preta, que você não viu isso, fora do ar. Você também, hoje a televisão fora de ar não existe. Fica mais, né? Então, é um pouco disso, e aí vem a sensibilidade da leitura visual do ultrassonografista. Então, muitas vezes o paciente tem como primeiro indício isso, ele fez um exame de rotina de ultrassom, porque o ginecologista ou algum outro clínico pediu, ou porque passou a mão, achou que tinha um nódulo, mas não tinha, mas viu que estava heterogênea, até a prova em contrário, tireoide, comprometimento arquitetônico, heterogênea, Hashimoto. Doença de Hashimoto. Mesmo que o TSH não esteja alterado. Mesmo que não esteja alterado. E vai tratar? Não, mas ele já vai... É outra situação que você vai pedir os tais anticorpos, autoanticorpos contra a tireoide. Tá, legal. Então aí é uma chance de não provocar tantas consequências para a tireoide. Sim, já porque lançar a mão eu antes. tive na minha residência médica, nos idos já de 1992, 93, 94, você pegava o paciente no que nós chamávamos de crise de hipotireoidismo. O paciente estava tanto tempo sem ter o diagnóstico, né, do hipotireoidismo, passou por preguiçoso, por aquela coisa toda, desleixado, porque o diagnóstico, até antes da década de 1990, principalmente antes de 1980, era extremamente complexo. Nós não tínhamos esses exames. Era clínico mesmo. Era algo clínico. Para você pedir um TSH e T4, você tinha que mandar para a instituição de ponta. Era muito complexo. Totalmente diferente, que hoje é muito melhor o acesso, né? Então, nós tínhamos as crises, a situação extrema, aquele paciente hipotérmico, totalmente gelado. Eu tive a oportunidade de ver, em 1993, que, infelizmente, a paciente morreu. Ela chegou na bradicardia, como eu disse, a falta de hormônio tireoidiano diminui a velocidade das reações químicas. Então, diminui a frequência cardíaca. Ela chegou com uma frequência cardíaca extremamente baixa, gelada, totalmente não comunicativa, e o quadro era esse. E você falou de crise, então a pessoa passava a maior parte do tempo bem, mas tinha esse momento mais agudo. Não, era uma evolução progressiva. Ela ia progredindo, tá. Então, acontecia de não ter o diagnóstico. Não tinha. Não tinha o diagnóstico. A coisa ia degringolando, Exatamente. Né? Tá. Tanto é que quando surgiram os exames a partir da década de 70, muitos que estavam em clínicas de doença mental saíram. Que tiveram o diagnóstico, olha né? o nível, aonde que pode chegar a falta do hormônio da tireoide. Né? Tá um pouco uma plácida. Exatamente. E com o nível de raciocínio comprometido. Exatamente. Legal. Vamos de perguntinha do público, saber o que chega para nós através do WhatsApp. Vamos lá. Pergunta da Adriana, de Betim, Minas Gerais. Olá, boa tarde. Mesmo com exames normais, o emagrecimento e queda de cabelo podem ser problemas de tireoide? Obrigada, Adriana. Não, Adriana, não. O emagrecimento aí teria que ser buscado outras situações patológicas que justificasse. Com os exames absolutamente normais, a tireoide está fora do jogo. E o que é que vocês chamam de hipotireoidismo subclínico? É muito importante isso. Que bom que você veio nesse item. O hipotireoidismo subclínico é aquela situação que o TSH está levemente tocado. Talvez ainda dentro da referência, mas na linha superior. Dá para aceitar isso também. Isso é uma discussão de congresso que só não sai pancadaria. Imagino. Mas vamos assim admitir que aí já existe consenso que você está acima da linha de referência do TSH, mas no nível... 4,5, está dando 4,8, 4,7, 5,1. Tá. Se discute muito isso por faixa etária. Será que a gente tem que repor, se tiver, principalmente se não tiver os autoanticorpos positivos, que existe essa possibilidade, repomos, fazemos essa reposição ou não, e tal, tem muito disso. Mas é essa situação, que você já tem um déficit pequeno, direcionado o diagnóstico pelo toque do TSH para cima, e o paciente ainda não expressa clinicamente nada, então nós chamamos de subclínico. Mas se você for procurar direitinho, vai encontrar queixas, ou pelo menos apresentações clínicas que o paciente apenas não percebeu. Uma das situações comuns é TSH no limite superior, mas dentro da normalidade, a dificuldade para engravidar.
É extremamente comum. Tem escolas que aceitam que a nota de corte para o TSH seja 2,5. Não importa que o teu kit é até 4,5, até 5,5. 2,5. Eu lembro do professor doutor Luigi, italiano, que na década de 1990, alguma coisa, ele defendeu isso. E eu passei a adotar esse tipo de... Hoje se discute muito onde você joga. Se o paciente está acompanhando, a paciente, no caso, acompanhando comigo, e tem principalmente ali, na coisa exatamente. E a gravidez, gestação, minha nota de corte é 2,5. É discutível? É. Mas acima de 3,5 é consenso também. E está dentro da linha da normalidade. Aquilo que você falou, precisa estar fora, depende do que nós estamos querendo proteger. Então, eu tenho muitas pacientes, graças a Deus, eu guardo isso até com carinho, de que tiveram abortos de repetição, não houve a valorização, não estou questionando aqui, é sempre discutível isso. E uma vez que nós corrigimos, eu estou lembrando de uma médica, a doutora Rosângela, que é uma ginecologista, que nós somos adeptos da mesma escola, né? E quantas não engravidaram a partir disso e nós conseguimos manter a gestação. Porque o hipotireoidismo subclínico não só diminui a possibilidade ou a probabilidade da gravidez, como a sustentação dela e, aumenta as complicações de ordem de acompanhamento. Legal. E você sabe que isso aí você gera confusão para o leigo, para o paciente. Você falou que às vezes em congressos também é muito discutido, né? A gente, leigo, não sabe como é que é feito, com muito estudo, tenho certeza, essa questão da referência do exame. E se eu sou uma pessoa saudável e faço periodicamente, rotineiramente o meu check-up, às vezes o meu padrão é um. E eu imagino, eu sempre questiono isso com os meus médicos, se alterou e de repente eu tenho um sintoma que pode não ser tão valorizado porque eu estou dentro da referência, mas e se a minha medida dentro daquilo que é considerado normal é naquele ponto que eu estou bem, naquele ponto que eu estou saudável? Eu sei que aí, assim, ainda é mais difícil de exercer medicina, de falar sobre saúde, né? Mas também é algo que a gente pode levar, o set pode de cada pessoa é diferente, mas é um detalhe importante. Todos esses estudos, para todos os kits, né? Eles são feitos por balizamentos estatísticos. Tá. Então, tem pessoa saudável e tem pessoa doente. Balizamentos estatísticos. Então, dentro daquela variação, você está tendo a segurança máxima. Entendi. E às vezes muda, né? Então, às vezes você recebe um exame ali, tem uma observação. desde o dia tal, do ano tal, a referência mudou desse exame. Tem Exatamente, isso, né? tem isso também. Então, em constante evolução, essa questão também. Muito legal. Agora, fala-se muito, doutor, da dificuldade de emagrecimento para o hipotireoidismo. Fala-se de unhas fracas, aquela unha que parece um papel, se sai uma folha assim da unha. Acho que esses dois pontos. Tem a questão da queda de cabelo também, mas tem tanta coisa que a gente já aprendeu que faz cair cabelo, né? Se você teve dengue, daqui 3, 4 meses vai cair cabelo, né? Então, hoje, talvez a gente preocupe mais com a questão da unha, até mais do que do emagrecimento, mas do emagrecimento a gente quer achar um culpado e, por que não, a tireoide, né? Se nós formos elencar as apresentações do princípio, quando a tireoide começa a falhar, poderíamos principiar pelo comportamento. E existe o que nós chamamos de depressão menor. Eu sempre me utilizo do Vinícius de Moraes, que dizia, eu estou nem cá nem lá, né? Aquela coisa de estar um pouquinho para baixo. Isso é o primeiro sinal. É aquelas pessoas que são mais sensíveis, são mais propensas a desenvolver a depressão. Não é que ela cause depressão, o hipotireoidismo, mas elas acabam evoluindo com mais facilidade. Então, esse é um setor a ser bem investigado. A outra é a irregularidade menstrual para quem sempre teve a menstruação, desde que não use, evidentemente. Hoje é muito comum o uso do anticoncepcional, e tem que ser, mas eu digo, quando
Não haver a mudança nesse padrão, né? Exatamente. Tá. A outra coisa é a dificuldade para engravidar. Sempre deve fazer suspeitar ou obrigar o clínico ou o ginecologista, etc., a estar investigando a função tiroidiana. Então, passado isso, quando a gente começa a pensar ganho de peso, enfraquecimento de unha, fâneros, queda de cabelo, é porque você já tem uma evolução do processo de lesão da tireoide e déficit funcional da tireoide muito expresso, grande. Muito expressivo, já com... E para tratar? O tratamento é esse. Esse é do hipotiroidismo, é reposição hormonal. Tá. Super simples, é sempre dito para ser tomado em jejum, independente. Mas eu tomo também remédio para estômago. Vai tomar depois. Vai esperar meia hora para poder tomar esse medicamento, que é o do estômago, ou que seja para osteoporose, não importa. A prioridade é da tireoide, a gente já aprendeu. Isso aí, tem que estar em jejum. Mas eu esqueci. Entre você só tomar amanhã e dar um jeito de tomar hoje, tome hoje mesmo, que não seja de jejum. Mas aí deve esperar pelo menos 3 horas da refeição para poder fazer o uso e depois esperar 1 hora para fazer. Então, assim, esqueci de tomar o remédio. Acontece, principalmente no início do tratamento. Entre você só esperar amanhã para começar a fazer o uso, ou voltar a fazer o uso correto, você espera 3 horas da última refeição, toma o seu remedinho da tireoide, espera mais 1 hora para fazer uma nova ingesta alimentar ou de líquido, alguma coisa assim. Então é assim, entre você não tomar, toma errado, entre aspas, mas respeita um período de pelo menos 3 horas sem se alimentar. É necessário fazer esse acompanhamento? Estou repondo o hormônio, estou bem, e aí abandono o meu endócrino, de quanto em quanto tempo eu preciso te ver de novo? Até estabilizar, às vezes vai de 6 meses a 1 ano, que você não pode sair atirando muito. É que dose, se a gente está acostumado com dose de remédio que é miligramas, esse aí é microgramas, né? Então, assim, é fino, né? Assim, é uma... E você começa a fazer essa reposição quando ainda tem reserva da tireoide. Você não sabe até que ponto, em que momento que aquela tireoide vai deixar de ser agredida, ou se ela vai ser agredida até o último segundo. E você consegue acompanhar essa função? Consegue, com facilidade, através da avaliação do TSH. Tá bom, tá bom. Então, é fácil, é um remédio que tem que tomar, é tem fácil, que acostumar. barato, e assim... Fácil das pessoas, pro resto da vida, mas você vai escovar os dentes pro resto da vida. Vai tomar banho pro resto da vida. Espero, né, que faça isso. Outra coisa importante, só para fechar um pouquinho isso do hipotireoidismo, nós temos as causas, ou a causa mais importante, que é a doença autoimune da tireoide, a doença de Hashimoto. Outra causa é a retirada da glândula por algum motivo, ou nasceu com defeito, ou nasceu faltando a capacidade de fazer hormônio. Isso tem muita importância, isso dá importância para o tal do teste do pezinho, tem uma importância fundamental. Que naqueles 3 primeiros meses, a falta do hormônio tiroidiano pode trazer déficit de ordem neurológica grave. Então você tem que ser muito cedo para você dar esse diagnóstico, o teste do pezinho é primordial. Doutor, 1 minutinho, porque eu já estourei qualquer possibilidade desse bloco, mas não posso deixar de te perguntar. Por que aumenta tanto o número de pessoas com hipotireoidismo? Tem algo? Tem, sim. Então, o meio ambiente. Nós sabemos que próximo a refinarias, nós temos uma prevalência e incidência extremamente aumentada, às vezes 2 a 3 vezes maior do que em outras regiões. Refinarias de petróleo, e nós sabemos que a poluição, dependendo do ambiente, você pode aumentar sobremaneira a doença autoimune da tireoide. Doutor, está convidado a voltar. Que entrevista agradável e esclarecedora. Vou deixar o Instagram do doutor, @dr_Antônio Carlos. @dr_Antônio Carlos. E o Facebook, Antônio Carlos do Nascimento, você encontra lá o perfil do doutor. Volte sempre. Obrigada, eu agradeço. Viu? Adorei esse bate-papo. A gente vai para o intervalo no próximo bloco. Bora falar de atividade física, a importância da atividade física para a saúde. Eu estou te esperando até já.
Nós estamos de volta nesse bloco para falar sobre a importância da atividade física para a saúde. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nesse bloco eu tenho o prazer de receber Juliano Esperança. Ele é educador físico e pesquisador. Juliano, obrigada por ter vindo. Alegria te receber aqui. Muito obrigado pela oportunidade e a presença de estar aqui. Juliano, a gente sabe que tem que fazer atividade física, mas por que é tão difícil ou começar ou recomeçar? E aí no recomeço a gente promete que nunca mais vai parar, porque recomeçar é difícil também, né? A natureza nossa, biologicamente, não foi feita por exercício. A nossa história biológica é para acumular energia. Haja visto que na história, na antropologia, nós não tínhamos a oferta alimentar. Então, nossa história, as espécies precisavam comer, coletar, caçar e, após esse momento, preservar a energia da melhor maneira, que é a gordura. Então, a média era de 20 km por dia na pré-história. Hoje não. Hoje a gente tem uma não atividade física e aí existe um erro dentro da nossa classe da educação física, em prometer emagrecimento com exercício. O exercício físico é uma parte. Aqui, a palavra antes sobre tireoide, espetacular, porque eu estou cansado de ver, assim, são 29 anos de experiência, onde ver inúmeros alunos e alunas que não conseguem melhores resultados, porque precisam cuidar do seu lado endócrino também. Então, é juntar todos os universos. Então, a atividade física, o exercício físico, uma coisa importante a gente diferenciar. O que é atividade física, o que é exercício. Tem um clássico artigo de 1985 que ele fala de uma maneira muito clareza o que é o exercício, o que é atividade física. Atividade física é tudo aquilo que está acima de gasto energético, acima do repouso. Então, qualquer coisa que a gente está fazendo acima do deitado, atividade física. O exercício físico é o que é programado, planejado, tem um objetivo específico. E aí não importa se são 5, 7, 12, 30, 40. Aí hoje o mundo, que é um mundo sedentário, nós precisamos de exercício físico diário. Então, biologicamente, quando a gente os homens da caverna, quando comiam, precisavam sentir a preguiça para acumular energia. E hoje é igual, é a mesma biologia. Então, depois que todos nós finalizamos as alimentações, vai ter um gatilho da preguiça, que é um elemento de preservar. Só que nós não temos mais uma atividade física natural como fomos criados. E aí que a gente vê hoje um problema de todas as doenças crescentes. Então, sentir vontade no exercício físico, vou dar um exemplo, faço parte de um projeto de pesquisa na Unesp, estou fazendo mestrado na medicina de Botucatu, a gente lida com mulheres com câncer de mama, com todos os universos. Venceu a quimioterapia, radioterapia, fadiga, cansaço. Então, eu falo para elas e para todos os meus alunos, não é realizar exercício por questão da vontade, porque ninguém vai sentir. Tem que fazer. Então, aí vem esse dilema. E quando a gente olha muitos profissionais hoje que usam as mídias sociais, mostrando mentiras, acabam criando ilusões e a gente não consegue realizar, porque tem o trabalho. Eu vou falar, pega a minha realidade, eu sou vô, tenho 5 filhos, tenho 3 netos, tenho meu trabalho, tenho minha pesquisa. Então, a realidade do mundo hoje, cada vez mais, traz uma dificuldade no universo de bagagem emocional para ter também decisão, mesmo sobrecarregado. Então, a educação física precisa trazer gentileza e acolhimento. E aí, para quem está no zero, Juliano? Então, está no zero, você é sedentário, você não faz, se você puder, você pega o carro para ir até a padaria, que é do lado da sua casa, então você nem vai, não tem que andar. Eu falo que o exercício físico, a gente tem um erro conceito que é acreditar que o exercício é só aquilo que é intenso. Então vamos imaginar que zero é zero atividade e 100 o máximo.
Entre o 0 e o 100, nós temos uma infinidade de possibilidades. Porque não é de 1 para o 2, é do 0,5 para o 0,7, 1, 2, 3. A essência para cada ser humano aqui não é comparar com ninguém. Inclusive tem um estudo, tem uma prática nos Estados Unidos onde eles colocam na educação física para crianças nunca comparar com o próximo. A evolução deles lá é realizada dele com ele próprio. Qual foi seu resultado hoje? 20 metros. Amanhã o que precisa ser? Apenas melhor com você próprio. Então as comparações com quem está ao lado não é saudável, a não ser que seja um atleta. A gente pensa nós normais, a gente precisa evoluir em relação a nós. Os sedentários estão, antes, precisar melhorar o sistema imunológico. Porque se você colocar um exercício com intensidade hoje, ao invés de você melhorar saúde, você impacta no sistema imunológico e ela pode, algumas horas ou como muitos, 1, 2, 3 dias após a academia, dor de garganta, resfriado, gripes. Por quê? Porque a intensidade, a dose do exercício é inadequada com a situação sedentária. Você diferenciou para a gente atividade física e exercício físico. E eu queria entender, então, nesse cenário, o que você... alguém que busca teu serviço e diz assim, eu sou muito ativo, muito ativa. Então, a pessoa que anda bastante para chegar ao trabalho, faz aquele esquema que a gente fala bastante de descer um ponto antes, né? Então, não usa a escada rolante do metrô, sobe mesmo ali fazendo a atividade. Alguém muito ativo, porém não faz o exercício que é o se programar, né? Então, o tênis adequado, a roupa adequada. Porque a pessoa pode ser muito ativa, mas está fazendo essa atividade de terno e gravata. Ou as mulheres já prontas para o trabalho, né? Então, às vezes, o calçado não é o adequado. Tem diferença? Então, assim, dos males o menor, quem é sedentário porque não faz o exercício, mas é mais ativo, tá um passinho à frente para tanto a questão de resistência quanto o começar, que é tão difícil? Toda profissão é digna, de coração, mesmo quem está sentado. O que a gente precisa entender daquela forma vai me levar ao quê? Se eu tiver alguma condição com risco coronariano, por exemplo, eu vou precisar de mais cuidados com a medicina. Se ela tem uma prática com um grau de atividade física alto, mas também com estresse, cadê o benefício de você dedicar a você mesmo por um próprio de se cuidar? Então, tudo é digno. Às vezes a gente vê que tem pessoas que têm medo, odeiam academia, não gostam de treinar e elas caminham regularmente com os cachorrinhos da casa, os pets. Vale. E é digno. E nós, como educador físicos, a gente tem que, para a pessoa saber que ela tem que ser plausível aquilo. Na nossa profissão, eu falo, um dos preconceitos que eu sofro ainda muito, quando olho o meu tamanho, imagino que eu sou o cara, vamos lá, tem que treinar. É o contrário. A gente tem que trazer as pessoas com gentileza. E a gentileza é dentro do meu método de trabalho, que são 3 pilares. Primeiro, segurança. Quando eu falo de gentileza com treino, ou que seja com alimentação, tem que ter segurança ali para a pessoa. Segundo, a gente tem que pensar na mobilidade, na capacidade de você realizar aquilo. E a longevidade. Quando a gente fala sobre longevidade, a gente está falando que dentro do universo, inclusive dos resultados desejados, que todo mundo adora falar, emagrecimento, como se emagrecimento só fosse... Tem mulheres lindas, maravilhosas, que não estão dentro desse molde do universo e está tudo bem, são saudáveis. Existem outras que são magras e são doentes, físicas, emocionais. E dentro desse universo, cadê a cura? A cura, ela é emocional, e o primeiro passo é afetivo. Ninguém vai emagrecer num primeiro de treino, mas ela vai receber uma cura afetiva. O que a gente escuta muito com a nossa jornada na prática do exercício com mestrado com as mulheres lá, nossa, eu não imaginei que elas chegam falando, eu não consigo fazer, eu não sei. E ao contrário, tranquilidade, permitindo a simplicidade,
permitindo os erros, que às vezes a gente vê nas mídias, críticas, e você não sabe o outro lado, aonde ela estava e como ela está, e ela está vencendo a si própria. O que é a dor da vergonha? Ela é também no exercício físico. Então, a educação física, eu falo que eu tenho uma bandeira hoje de gritar hoje para falar, tudo bem, existe a galera do hard training, existem outro universo de milhões e milhões de pessoas que vão querer passear com o cachorrinho. E a gente tem que bater palmas para elas, porque aquilo é uma condição que está no formato do exercício, porque ela vai 20 minutos, 30 minutos, todos os dias, e é muito válido, é importantíssimo. De repente dá para ir várias vezes ao dia, é pouco tempo, mas ela vai várias vezes ao dia. E o mais importante é aquilo que faz a pessoa feliz, né? Que ela gosta. Imagina, você Muito. vai assim, na força do ódio, que muita gente fala que tem que ir mesmo na força do ódio, mas será que você consegue vencer isso? Ou será que você consegue adaptar? A gente estava assistindo, tinha algumas imagens, uma pessoa pulando corda. Tem tanta atividade física hoje, mas de repente, para mim, pular corda não é legal. Então, eu não estou no grupo do pular corda, eu vou fazer outra coisa. A gente, como profissionais, eu jamais vou me lembrar de um aluno que eu dei aula, ele tinha 96 anos. Naquele dia, quando eu cheguei para fazer o treino na casa dele, que até os 94 anos ele tinha autonomia, a partir daquela idade ele não tinha mais. Começou a perder massa muscular. Aí que me chamaram para eu cuidar dele. Eu fui na casa dele, porque realmente pai de um amigo, e um dia ele não foi treinar, não queria sair de cama. Falei, por que ele não quer sair? Hoje ele fez xixi. Então deixa eu falar com ele. Ô, seu João, tá bom? Tá bom? Ô, não sei o quê. Por que você não vai levantar hoje? Eu tô morrendo de vergonha, fiz xixi. Vixe, então vamos ter que dar risada juntos. Você acredita que semana passada eu acordei sonhando que estava fazendo xixi? Não acredito, você acredita que eu fiz xixi? Ele começou a rachar. Aquilo lá foi uma história criada. Mas ali é para ter o objetivo dele como um ser humano levantar, e dali ele levantou. Então, nós como profissionais, é trazer a dignidade. Não é sobre você como profissional, é impor, obrigar. É usar os recursos, principalmente que a gente nunca pode esquecer. Quando a gente fala de longevidade, a partir, no caso dele, 96 anos, 94, ele se tornou uma criança de novo. Então, a sua prática vai ter que ser olhar ali, porque a fraqueza, a alimentação, é muito semelhante a uma criança. Então, esse é o universo da atividade física, dos universos. E você ter uma prática muito pelo amor com o próximo, mas com muito amor ao próximo. É a única forma. E com o crescente hoje das mídias, que mostram muitos modelos, inclusive falando em recursos hormonais, que elas conseguem resultados acima da média, mas com um custo, com um problema, com riscos. Muitos acompanhados profissionalmente está tudo bem, outros não. Então, o universo da atividade física e do exercício é importante. Que às vezes, Juliano, está tão longe. A OMS preconiza 150 minutos de atividade física por semana para você não ser considerado mais uma pessoa sedentária. Às vezes, para quem está no zero, 150 na semana é tanto. Então, Que aí a pessoa nem começa. Então, ela não faz nem os 150 na semana e nem 20, nem 30, nem 5 por dia, 2 por dia. exercício físico é exatamente como o banho. Nós precisamos todos os dias de exercício. Quando a gente pensa a história dos 150 minutos, é uma convenção. Quando a gente vê na prática, o meu projeto, que eu faço parte, é um programa de exercício 75 minutos por semana, o que, dividindo por 6 dias, dá 12 minutos. Só que uma outra consideração, que aí é falar, tem que ser treino intenso. O que é ser intenso? Aí eu levantei uma bandeira da prática do exercício físico leve e moderado. Porque o que vai fazer a diferença não é se você treina forte, se você é A regular. constância. E os resultados estão acima da média. E uma coisa que eu falo, Gil, seu desejo que seja um fim para as pessoas? Não, que aquilo seja um início. Claro. E a gente tem muitos alunos. Outros, a gente consegue ter uma evolução. Eu já visto uma paciente que estava lá, que uma equipe médica proibiu ela de pegar o filho no colo. E o meu orientador falou, Gil,
estou encaminhando uma paciente aí, a gente quer que ela levanta o braço, porque a gente sabe como cuidar. Imagine a dor emocional de não poder, a atividade física de abraçar o filho. E hoje ela está treinando junto com um grupo de pessoas normais, dentro de uma evolução. Então, o que é o tempo? A gente pega uma pesquisa do 100% no mundo, com mais de 90 milhões de pessoas coletadas, menos de 10% do mundo conseguem completar os mínimos, que é de 300 minutos. A hora que chega nos 150, então é um universo também que a gente precisa colocar as pessoas no corpo em movimento. Se é 50, se é 5, é todo dia, vai dar certo. E é curioso porque a constância vem muito, a gente fala muito, usa muito esse termo, que eu gosto muito de falar de constância, mas ele chama a disciplina, né? Então esse outro termo, esse outro conceito que é a disciplina. E é curioso porque você olha alguém que não pratica atividade física, mas ela não é indisciplinada em tudo, é só naquilo. É uma ótima mãe, é um pai exímio, não deixa, cumpre todos os... Porque parece um desleixo, né? Ah, mas você não consegue fazer os seus minutos ali da atividade física? Mas em todo o resto, não é que a pessoa é indisciplinada. É na atividade física, que essa falha está na atividade física. Sabe o que é? Um custo energético altíssimo é disciplina. Se a gente parar para pensar, qualquer nova atividade, você tem que criar aquilo como uma disciplina. Então, você tem um alto gasto de energia física, emocional, tudo. E a prática vai transformar a disciplina num hábito. O hábito nós temos. A questão que precisamos identificar se esse hábito promove, melhora na minha saúde ou não. É o processo. É o processo. Tá. E é um passo por vez. A gente tem que respeitar o processo, então. E uma coisa que eu falo, tudo que a melhor conexão do mundo é o corpo. Se nós estamos aqui agora, olhando, sentindo, ouvindo, pensando, força postural, nós somos despencados, graças a Deus. Nós temos que agradecer que temos aqui um patrimônio, que é a moradia, que é o veículo e é o curtir. O jantar que nós vamos ter hoje, a sensação, tudo isso é o corpo. Então o corpo é digno. Falo eu, hoje eu tenho muito cuidado, às vezes a gente vê certas formas como usam para usar a imagem, aquilo é um patrimônio digno do universo, de Deus. Não é brincadeira, é muito sério. Entendeu? Então, se todo mundo lembrar que custa mesmo a disciplina, custa. É difícil? É. Muito difícil? Muito difícil. Mas muito. Vale a pena. Vale a pena. E a gente está vivendo cada vez mais, a gente quer ter autonomia, a independência, e na maioria dos casos o que a gente vê é que às vezes a cabeça não está muito boa, o corpo ainda resolve, e aí, por consequência do tempo e da cabeça não está muito boa, aí não faz mais atividade física, aí você não tem mais o contato ali do profissional, a família já não acha mais tão importante, né? E aí a gente vai perdendo ao longo da vida essa autonomia. E a tragédia que aconteceu agora, que ainda está, né, acontecendo nos nossos irmãos do Sul, deixa isso muito em xeque. Quem é que conseguiu sair mais rápido das casas? Você precisa de uma força do corpo, muscular, mínima, né? Porque para ter a força de conseguir sair, de viver, né? Sobre sobrevivência. O corpo é o nosso patrimônio. E quando a gente pensa nisso, a educação física, que muitos vendem atividade física como o emagrecimento, esquecem, e a alimentação? Que é um percentual obrigatório. Também. Eu falo que a nutrição é o sabão e o shampoo. Não adianta você chegar para tomar banho, é óbvio que entre ter nada e ter só água, ok. Resolver, né? Mas, agora, entendi. qual é o correto? Eu preciso da água, que é o exercício, e eu preciso do sabonete e do shampoo. Preciso de ambos.
Eu vou deixar seus contatos aqui, já te convido a voltar. Juliano, adorei esse bate-papo. Obrigado por essa conversa. O Instagram é Juliano Esperança, do jeitinho que está escrito na sua tela. Juliano Esperança. O site também, o nome dele, julianoesperança.com.br. O telefone, o DDD é 19 3557 8079. 19 é o DDD, 3557 8079. Agradeço a sua presença e antes de encerrar o bate-papo, eu vou me preparar para dar um recado, mas te deixo uma... O que você diria? Fala com quem está em casa aqui. O que você diria para quem está em casa assistindo e não faz atividade física, se sentiu motivado, porque se sentiu acolhido com esse bate-papo, porque o que você fez aqui hoje foi um grande acolhimento da maior parte do público que tem dificuldade de fazer atividade física. E a gente fica olhando as pessoas que seguem totalmente à risca, não faltam de jeito nenhum. A gente queria também, né? Fala com quem está em casa, enquanto eu me preparo para dar um recado, por favor. A gentileza é uma premissa importante para a cura, para você entender o significado do corpo. Lembrando que o corpo, tudo que a gente realiza na vida, seja o filho, as pessoas que você ama, é o corpo. O corpo tem um significado incrível. E vai dar preguiça? Vai. É natural? É natural. E a gente acredita. As pessoas que mais criam grandes oportunidades é aquelas que muitos dizem que não acreditam. Eu acredito em cada um que está aqui agora. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de prevenção ao suicídio. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886 nesse bloco para esse assunto sério, que é um alerta e a gente deve falar sempre sobre esse tema. Eu tenho o prazer de receber a doutora Priscila Santana, que é psicóloga. Priscila, obrigada por ter vindo, alegria te receber aqui. Meu orgulho estar aqui hoje. Que bom ter você aqui para falar sobre essa situação que é tão difícil, por ser tão dolorido, muitas vezes não é tão falado, né? Não, tem um tabu, né? A gente falar de suicídio, do sofrimento psíquico, tem um tabu. Um estigma até para a família que passa pela situação. Sim. Muitas vezes a família não fala também sobre isso e também não cuida de quem está ali próximo, sofreu todos os traumas da situação e não vai ter o cuidado muitas vezes, né? Exatamente. A gente tem tratamentos, né, que a gente chama até de pós-venção ao suicídio, para as famílias, para as pessoas que estavam em contato com esse ente querido que cometeu o suicídio e para tirar um pouco o peso de achar que foi culpa deles ou que aconteceu alguma coisa que eles não fizeram e que poderiam ter feito para evitar a situação. A gente tem ainda um tabu muito grande em volta da questão. Acho que esse ponto que você falou sobre será que eu não enxerguei algo? Quem pensa, quem tem essas ideações, verbaliza ou não verbaliza, então não fala, mas comunica de outro jeito? Há sinais? Há sinais. Mas esses sinais, muitas vezes, são sutis demais, porque a pessoa está em sofrimento e ela também não quer admitir o nível do sofrimento que está. Então, muitas vezes... Ela está tentando. Ela está tentando. Muitas vezes, quando a pessoa comete suicídio, ela não quer morrer. Ela quer acabar com o sofrimento que ela está passando. Então, o fato não é morrer, terminar a vida, mas é terminar o sofrimento, o processo de dor. Né? Só que não é uma dor física, né? Um machucado, não, geralmente é uma dor que está interna, uma preocupação, algo que a pessoa tem até uma resistência de contar, porque acha que está fazendo menos ou porque acha que está se doando menos para a situação ou porque é esperado dela. Que duro, né? Que difícil, e a gente está vivendo um momento... de desconexão. A gente está tão conectado na internet e a gente está desconectado das pessoas que estão perto da gente, né? Então, a chance de uma família estar numa semana
muito atarefada ali, muita gente precisa entregar projetos, finais de meses, né, assim, e aí você se desliga, você se desconecta das pessoas que estão do seu lado, e às vezes é naquele momento que você poderia ter esse olhar, né? Então, mas aí também é colocar um peso muito grande em cima desse familiar, porque muitas vezes não é de hoje para amanhã, isso é construído por anos. Perfeito. Mas não necessariamente também essas ideações vêm por conta de traumas da família, então não necessariamente são famílias disfuncionais ou famílias que provocaram dores para essa pessoa. Não, né? Não tá, necessariamente. Tá. Então essa questão da culpa, tirar. Isso. Tirar essa questão da culpa. É difícil, porque a gente tem uma cultura brasileira de encontrar o culpado e uma cultura muito agregadora. Então, essa questão da gente agregar, de querer ficar todo mundo junto, todo mundo em família, né? Esse processo faz com que a gente se cobre. Eu devia ter percebido, eu devia ter olhado. Não é falta de amor, não é falta de afeto. Não necessariamente. Não necessariamente. Não Temos necessariamente. casos, mas... Temos casos e casos. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, vamos começar de outro jeito. Como é que eu promovo saúde mental? E eu tô pensando aqui, né? Como é que a gente prepara uma pessoa, que é uma criança que vem resetada, né? Ela vem desprogramada, a gente que vai programando, né? Com o ritmo da nossa família, com a rotina, com as nossas crenças, as limitantes também, né? Com os nossos problemas. Como é que a gente cria uma pessoa para viver a cobrança, o estresse, esse tanto de estímulo que na nossa infância não tinha? Não tinha, mas tinham outros, né? Perfeito. Então, assim, esses elementos, como é que a gente prepara, como é que a gente ajusta? A gente vai ajustar de acordo com a prática de cada família. Muito importante entender que cada família vai ter o seu ritmo, sua função, sua organização. Então, por exemplo, para uma família, mãe, pai trabalhando, vai ser a avó que vai pegar na escola, e esse vai ser o normal, o ritmo normal. Para outra, a mãe vai estar em casa, o pai vai estar trabalhando, mas ele vai estar mais perto. Então, ou o pai ou a mãe pega na escola, né? Cada uma dessas famílias vão se ajustar e vão trazer elementos para essa criança, para ela perceber que ela está bem. Só que não é quantidade de tempo para essa criança, é a qualidade de tempo que essa família passa e dá para essa criança. Porque você pode ter uma quantidade limitada de tempo, porém com tanta qualidade que você recupera da quantidade, né? Sim. O problema não é a quantidade. Então eu tenho que passar 10 horas com meu filho diariamente. Quem passa, às vezes, as 24 horas com a pessoa, a gente tem os afazeres, a gente não consegue também ficar os 100% dedicados ali, ainda que a nossa atenção esteja ali. Outras coisas, mas você está dizendo que a gente precisa concentrar, assim como o Juliano falou, do exercício físico, que a gente se programa para fazer. Exatamente. É isso, essa atenção. É essa atenção. Então, a maior dificuldade que a gente tem hoje é os pais deixarem celulares de ladinho, né? Até as crianças, os adolescentes deixarem o celular de ladinho e fazer uma atividade em conjunto. Só que isso não adianta eu querer fazer quando o adolescente está com 15, 16 anos. Isso tem que ser uma construção, desde o comecinho. Então, desde bebê nasceu, mãe está lá no período, né, puerpério, né? Aquela coisa bagunçada, a gente está aprendendo ainda a lidar com o bebê, aprendendo as nossas necessidades de novo. Então, todo esse processo, o tempo que está com o bebê, estar com o bebê, sentir o bebê, sentir ele no braço, nem que, mas eu não consigo amamentar, não tem problema, na hora de dar mamadeira. A hora que tá com o bebê, estar com o bebê. Atenção plena, né? Atenção plena. A gente quer fazer isso. A verdade é que o mais gostoso é fazer isso. É fazer isso. Mas a conexão com a internet
fica mais difícil. Faz com que a gente... não, tem sempre alguma coisa... O medo de perder alguma coisa. É fear of missing out, né? Então, FOMO, que chama, né? Você tem medo de perder a última atualização ali do Instagram, né? E as redes sociais, elas são criadas hoje, acho que diferente de quando elas surgiram, não tem fim. Não. Você vai subindo, você vai rolando ali a tela... Não termina, não chega o momento, acabou, vai dormir, não tem. Você vai rodando, vai rodando. Exatamente. Que é para te manter, na verdade, ali. Porque se te mantém ali, eu te vendo mais, eu te procuro mais no sentido de criar novas necessidades. Agora, também tem que ter, aí o Juliano estava falando, né, da gente ter ali uma disciplina. Não é ficar sem as redes sociais, mas ter uma disciplina. Então, se eu vou ficar nas redes sociais, eu vou ficar 1 hora. Então, eu vou marcar 1 hora, passou 1 hora, vai fazer outra coisa. E por que eu falei da criança, né? Eu tenho um filho de 3 anos e só tem uma maneira de ensinar que é o exemplo, né? Não é a melhor, é a única forma de você convencer alguém através do exemplo. Se eu falo para ele que não pode ficar assistindo vídeo... e eu tô no celular, não tenho crédito para isso, né? Então, e a gente vai criando essa conexão que você falou. Agora, por que a adolescência, ela traz essa mudança? Então, de repente, seu filho, você viu, né, ali diante dos seus olhos, tinha um comportamento e a adolescência vai lá e muda e dá esse medo nos pais. Dá. A adolescência é uma fase que é uma fase um pouquinho diferente. O que acontece na adolescência? Durante a infância, a gente está aprendendo. Eu estou aprendendo regras, eu estou entendendo, estou pegando, inclusive, achando que todo mundo tem o mesmo pai e a mesma mãe que eu, que os pais fazem exatamente as mesmas coisas, que a família vai agir da mesma maneira. Depois é que eu vou aprendendo que tem diferentes tipos de família, diferentes tipos de relações entre pais e mães e filhos. Na adolescência, eu vou botar tudo que eu aprendi à prova, em xeque. Então, faz parte da adolescência o processo de rever tudo isso que a gente fez durante a infância. Tudo que a gente aprendeu, as regras, a forma de agir, aquela coisa, né, que pai e mãe falam, não faz isso, faz aquilo, vai para cá, vai para lá, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. Você não é todo mundo. Isso, você não é todo mundo. Tudo isso a gente põe em xeque na adolescência. É a hora de botar em xeque. É a hora para fazer isso, para desafiar o mundo, para propor mudanças, para propor novas formas de enxergar. Então, o adolescente ele é meio que construído socialmente para isso. E aí, dentro desse processo, é por isso que vai dar uma mudança. Então, se a minha mãe falou que eu tenho que ser educado, o que acontece quando eu não for educado? Vamos ver, né? Vamos ver. Deixa eu propor aqui. Em alguns momentos eu vou ser mais grosso ou mais ríspido. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, nessa, eu aprendo. Opa, então talvez o que minha mãe falou lá valha realmente a pena. Então, eu vou rever esse processo, vou ajustar. Mas eu não posso ser o bobo da turma. Então, como é que eu vou fazer? Então, o adolescente, ele está fazendo esse equilíbrio entre o que ele tem de realidade e o que ele já aprendeu. Um problema como esse, então, do suicídio, ele esbarra num problema na autoestima? Numa construção que, às vezes, houve todo o esforço da família, mas a autopercepção da pessoa não andou junto? Como é isso? Porque a gente é diferente, né? Sim. Tem gente que você dá um pedacinho, a pessoa já infla, né? E se acha, estou usando um exemplo bobo, assim, mas só para a gente entender. E para outro, você tem que trabalhar um pouco mais duro, né? Então, aí tem uma série de questões, né? Não é tão simples assim. Quem dera fosse, né? Quem dera fosse. Pode ter uma questão relacionada à autoestima? Pode, mas não é sempre. Porque a gente tenta... Onde está, né? O que eu queria descobrir nesse bate-papo? Onde é que está o problema? E porque eu entendi que não é que a pessoa quer cessar a própria vida, ela quer acabar com aquele sofrimento. Isso. Isso a gente entendeu. E que, às vezes, esses sinais são tão sutis que mesmo uma família muito atenta não vai perceber. Não vai perceber. Não vai perceber porque a pessoa também já está numa construção. Então, a ideação não... De novo, né? A ideação não aparece de hoje para amanhã.
ela vai aparecer quando? Em algum tempo. Então, tem 6 meses, 1 ano, que essa pessoa está planejando. Tá na cabeça dela. Tá ali. E ela vai planejando, vai estruturando, ela vai procurar o melhor momento para executar, para não ter que voltar para o processo. Você sabe que hoje fala-se muito dos gatilhos e sempre tem a faixa etária a indicação ali, e mesmo assim a importância da gente saber, porque às vezes o conteúdo está liberado para a faixa etária do teu filho, do adolescente ou do adulto que está com você, e aquilo não é recomendado para ele, porque Sim. ele tem uma sensibilidade. Aquela história de não dar ideias. Esse é um cuidado que a gente tem que ter É um dos também? cuidados, e aí é um cuidado que tem que ser social, não é só da família. Da família. É um cuidado coletivo. Está devendo esse cuidado, hein? Porque o que tem de conteúdo hoje, exatamente, tudo é alerta de gatilho, alerta de gatilho. A gente não pode ficar divulgando que, não sei, né? O metrô, por exemplo, não faz isso. Se alguém, por um acaso, se suicida, eles não contam. Que é para não, realmente, que é para o não objetivo ter o é não estimular. Isso. Né? O objetivo é não estimular. E em outro ponto, acaba estigmatizando. Estigmatiza Entendo. no sentido de não discutirmos. Isso, não fala pouco. Mas a ideia não é não falar sobre sofrimento mental ou sofrimento emocional. Fala sobre saúde mental. Falar de saúde sobre a mental, situação específica. mas não contar como foi feito, Não, quando, Pra que realmente forma. Aí você não dá ideia. Eu trouxe aqui desde a infância, porque é a construção do ser humano, mas a situação pode mudar. Então, um adolescente, uma criança saudável, um adolescente com a saúde mental boa, aí depois um adulto jovem, tranquilo, em saúde mental, e de repente acontece alguma coisa que desestabiliza. Uma perda, algum tipo de quebra de expectativa. Até uma frustração. Uma então, frustração. que para mim pode ser uma bobagem. Mas para a pessoa pode ser algo muito grande. Aquilo é muito importante. Por exemplo, a gente pode pensar numa demissão. Para algumas pessoas, as pessoas vão entender, tudo bem, acabou meu ciclo aqui, bora para o próximo. Para outras, nossa, o que eu vou fazer agora? O que eu faço da vida? Como é que eu vou pagar minhas contas? E aí começa todo um processo. E até na hora de tentar ajudar essas pessoas, às vezes a gente quer minimizar essa situação que é importantíssima para outra pessoa. A gente quer minimizar porque a gente quer não pensa tirar o peso. Assim, né? Às vezes a gente não ajuda essa pessoa falando isso, ao contrário, porque ela não se sente confortável para falar, né? Isso, a gente às vezes está falando assim, ó, nem conta para mim isso, porque eu não vou lidar, ela vai entender desse jeito. Não quer dizer que seja isso, né? Quer dizer que a gente está querendo, não, ó, bola para frente, vamos embora. Objetivo. Isso, mas a pessoa pode entender como ela não está dando o mesmo valor que eu estou dando, ela não está percebendo. Não vou me abrir mais com essa pessoa. Exatamente. E aí você fecha uma porta. Às vezes você não fecha só aquela pessoa não se sente mais confortável para falar sobre nenhum outro assunto que machuque, porque ela não leva em consideração aquilo que eu penso, aquilo Exatamente. que me fere, né? A melhor forma é estar aberto a ouvir. E acolher sempre. E acolher. Acolher, ouvir tentar a queixa. entender, conversar. Está acontecendo alguma coisa? Estou percebendo que você não está bem hoje, né? Então, esse processo é muito importante, você se mostrar disponível. Tá. O tratamento psicológico, hoje muito facilitado com atendimento online. Essa abordagem é bacana. A pessoa que está sofrendo com esse momento e tem essas ideações, ela costuma ter esse caminho de buscar um psicólogo que na vida dela, de repente, já esteve presente, ou mesmo fazendo terapias. Eu sei que às vezes acontece uma situação como essa e é alguém em tratamento já. Sim, sim. A gente já teve alguns casos, né? Não é que a pessoa estava lá, não estava tratando, está abandonada. Não, ela está em tratamento. Está em tratamento. Geralmente, se o psicólogo percebe que é algo mais estruturado, ou seja, tem um planejamento, tem uma forma de pensar mais organizada, ele vai acionar a família para a família também ficar esperta, né? Cuidadosa com a situação. Né? Mas, assim, o que a gente costuma
falar. Sim, as pessoas podem procurar, mas nem sempre vão saber o que e onde procurar. Então, se não tiver feito terapia antes ou não tiver alguém que indicou terapia, pode ser que a pessoa não saiba onde procurar. Eu vou no médico, o médico vai me dar um remedinho. Remedinho não faz efeito. Ah, tá. Então, na verdade, aqui eu falei do atendimento com psicólogo e tem o acompanhamento com psiquiatra. Tem. E o tratamento com psiquiatra, os remédios para a saúde mental demoram. Eles demoram pra um fazer tempo. efeito. Eles não vão fazer efeito de hoje para amanhã ou daqui uma semana tá tudo ok. Não. Demora de 45 a 60 dias, dependendo do remédio, da dosagem, da pessoa. Tá. Automutilação. É algo que a gente deve ter bastante atenção. É. E quando acontecer, faz o quê? Quando acontecer, tentar entender o porquê e não julgar. Nossa, isso não se faz, para que fazer isso? Não. Acolhe, o que está acontecendo, por que você está fazendo isso, você quer conversar, não quer conversar comigo, quer conversar com outra pessoa, posso te levar em algum lugar para você conversar. A automutilação ela vem de várias formas, a gente geralmente pensa nela a classiquinha, que é a pessoa se cortar os bracinhos, né, que é onde começa. Mas, na verdade, não. Pode ser desde o coçar, ficar apertando espinhas, pequenas bolinhas. Arrancar o cabelo? Arrancar cabelo, se beliscar. Então, ela vem de várias formas. E o não cuidado com a saúde? Então, não cuidado com a saúde também Pode é uma ser forma da gente prestar atenção, principalmente em algo que, assim, se você não está se cuidando, tem alguma coisa errada. Né? Se você não é importante o suficiente para você tomar banho, para você comer direito... E esse sinal de não cuidado, ele pode não ser brusco, como com certeza chamaria a atenção de qualquer pessoa. Alguém muito preocupado com a saúde Sim. física, por exemplo, de atividade física, que de repente parou tudo. Pode não ser assim, esse marco, né, que vai chamar a atenção da família, que vai gerar uma preocupação. A pessoa pode deixar só de escovar os dentes. Que a gente possa falar mais sobre isso. Acho que eu, né, de alguma forma, tentei. É muito difícil falar com leveza sobre essa situação, mas a questão de também não culpar e de acolher essa família e do tratamento que essa família precisa depois de um episódio como esse, né? E que é importantíssimo. A gente, o irmão, né? Sim. O outro filho... espero que você volte para a gente falar sobre esse tema e outros, e principalmente sempre, né? Promoção de saúde mental, sempre, desde a infância. @FSA.oficial. @FSA.oficial é o Instagram e o site fsa.br. Isso. Doutora, volte sempre. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um desafio falar sobre esse tema. Nossa. Mexe muito com a gente e o assunto é sério. As famílias ficam destruídas, né? Obrigada por ter vindo. Obrigada a você que escolheu ficar aqui conosco hoje. Fique com Deus, te vejo amanhã. Tchau.